Olá, bom dia para você. Nós estamos de volta neste sábado, dia 17 de novembro de 2018, com o CBN Agro, o programa que leva informações sobre o setor rural do Brasil e do Mato Grosso do Sul em especial, porque nós falamos do nosso Mato Grosso do Sul, da produção aqui do estado, baseada na agricultura e também na pecuária, florestas e cana. Os sistemas integrados são sistemas que se tornaram grande realidade no Brasil e também aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, hoje vamos conversar com o diretor executivo da Embrapa, Kleber Soares, que fala sobre mega tendências para a agricultura tropical, Horizonte 2030. Lembrando que você pode participar do CBN Agro enviando o seu WhatsApp 998937000. E também você pode nos ouvir e assistir pela Rede Mundial de Computadores, pela nossa página no Facebook. Anote aí, CBN CG Oficial. Eu repito para você, vai lá no Facebook, CBN CG Oficial. Muito bem, obrigado pela sua companhia neste sábado, dia 17 de novembro de 2018, 8h mais 6 minutos. E é um prazer imenso, nós recebemos aqui o Kleber Soares, ele que é diretor executivo da Embrapa. Bom dia, Kleber, tudo bem? Bom dia, Éder, tudo bem, graças a Deus. Prazer de receber mais uma vez aqui, viu, Kleber? É um prazer é todo meu estar aqui com você, com essa equipe da CBN Campo Grande. Olha, obrigado pelo esse trabalho maravilhoso da Embrapa, né, que é um compêndio, um levantamento sobre o futuro da agricultura brasileira, visão para 2030. E se pensarmos 2030 tá logo aí, né, Kleber? Tá tão perto, né? Passa muito rápido. O documento Visão 2030, o futuro da agricultura brasileira, foi um documento recém-lançado pela Embrapa, lançamos em maio desse ano. É uma coletânea, síntese de umas perspectivas e tendências mapeadas para a agricultura tropical e, claro, tendo o Brasil como protagonista dessa agricultura. Nós trouxemos aí e compilamos e consolidamos 7 grandes mega tendências para a agricultura brasileira. Mega tendências que trata desde questões associadas à intensificação sustentável da agricultura, passando por mudanças do clima, risco na agricultura, passando aí pelo componente do consumidor como grande protagonista, como o grande demandante, né, da agricultura, do alimento, de tecnologia, e chegando até a temas relacionados a convergências tecnológicas, a tecnologias portadoras de futuro e conhecimento associado à agricultura. Kleber, logo na apresentação desse levantamento feito pela Embrapa, e eu vou até me valer dele aqui, porque logo na apresentação já revela o que está sendo discutido na sociedade, né, todos os dias. E eu acredito também que a partir do ano que vem, essas discussões serão mais recorrentes. Porque há uma preocupação mundial com a água, com os alimentos e com a energia. Então há uma expansão de demanda mundial por água, alimentos e energia, e isso ocorre não agora, há décadas, né? E isso vem intensificando nos últimos anos, em decorrência do aumento da população. Há um levantamento feito por vocês pesquisadores que em 2050 o mundo terá 9,5 bilhões de pessoas, ou seja, mais espaço para ser dividido e mais boca para comer. Há uma necessidade então maior de alimentos. A água é um bem escasso, as pessoas tomam água, energia é um bem que nós precisamos para viver. Agora é como o mundo vai se comportar daqui para frente. Dentre essas 7 mega tendências, esse tema água, alimento e energia, de certa forma ele perpassa por quase todas elas, né? Nesse horizonte aí de 2050, a estimativa que a ONU tem feito de termos pelo menos mais 2 a 2,3 bilhões de habitantes na superfície da Terra, sem sombra de dúvida, as principais demandas estarão associadas à água, né? Cada vez mais teremos que conservar, produzir e fazer uso racional e eficiente da água, ao alimento, né? Haja visto que até lá haverá uma demanda de pelo menos mais 70% do abastecimento de alimento. E aqui fazer um destaque no componente alimento, o Cone Sul e destacadamente o Brasil terá que prover, e há uma expectativa do mundo de que o Brasil e esse mundo tropical provenha pelo menos mais 40% dessa demanda global de alimento. O tema alimento, podemos fazer, quem sabe aí um
um olhar diferenciado, porque o alimento está sendo visto pelo mundo, né, nessas tendências entre 2030 e 2050 como grande drive, inclusive, para desenvolvimento da humanidade, né, no olhar do alimento não só provendo a fome, provendo os nutrientes, mas também provendo riqueza, provendo a diversidade econômica, provendo a paz e, por que não, provendo, inclusive, o desenvolvimento humanitário. E a energia, sem sombra de dúvida, é um grande tema, uma grande demanda, e a energia aqui associada à agricultura é uma área portadora de futuro, haja vista que a bioenergia veio para ficar, e o Brasil é líder no componente bioenergético, principalmente na bioenergia derivada da cana-de-açúcar. Nessa questão da produção de alimentos, da fome, como você mesmo acaba de trazer para a gente aí um relato sobre o que deve ser o mundo nos próximos anos e as necessidades que nós teremos, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, outro dia dissertou sobre essa questão. Ele disse o seguinte, que na disputa global que pode transformar o Brasil no campeão mundial da segurança alimentar e da paz, visto que não haverá paz onde houver fome, não há a menor dúvida que conquistar a taça depende de inovação e tecnologia. Essas duas prerrogativas, ou essas duas necessidades de produção, inovar e ter tecnologia ou técnicas para isso, serão o que efetivamente vai fazer a mudança, vai mudar a chave de produção no mundo? Sem sombra de dúvida. Aí nós podemos falar primeiro sobre inovação. O que é inovação nesse contexto? Sem sombra de dúvida, Éder, o componente inovação e tecnologia será vital para o desenvolvimento de qualquer setor econômico. E na agricultura isso não vai ser diferente, né? Hoje, nós já sabemos, estudos aí do nosso ex-presidente da Embrapa, doutor Eliseu Alves, demonstrou que no Brasil mais de 70%, né, dos indicadores de produtividade de produção no setor agropecuário é explicado pela adoção de tecnologia. E cada vez mais se adotará tecnologia em todos os setores econômicos, e na agricultura não vai ser diferente. Aliás, eu já tenho dito por aí que a eficiência do setor produtivo associado à agropecuária vai se medir pelo índice de tecnologia por hectare e não mais índice de produtividade por hectare. Por quê? Porque quando você coloca e imputa tecnologia numa atividade econômica como é a agricultura, que é atividade cada vez mais de risco e cada vez mais custosa, você vai estar garantindo e mitigando os fatores produtivos, principalmente associados a risco, e consequentemente incrementando o índice de produtividade, índice de produção, renda, qualidade de vida e lucro para o produtor rural. Ou seja, tecnologia é essencial para poder avançarmos em termos de produtividade. Pegando ainda a lógica dessa transição entre tecnologia e inovação, né? Para se ter inovação é necessário ter tecnologia, é necessário o produtor adotar tecnologia, é necessário o produtor usar essa tecnologia de forma adequada para, consequentemente, promover a inovação. O que é inovação? A inovação nada mais é de uma transformação ou de um ganho ou captura de valor, seja econômico, seja social, seja ambiental, a partir de adoção de tecnologias, de conhecimentos, de dados e de informação. A adoção de tecnologia leva naturalmente à inovação, que é percebida por ganhos de valor, né? Seja um valor nutricional no caso de alimentos, seja um valor econômico, seja um valor intangível, né? Como, por exemplo, a redução da pobreza, a redução da fome de uma determinada comunidade e, consequentemente, como eu tenho dito, né? A promoção da humanidade. De start, e fazendo aqui um destaque, né? Que eu acabei de lembrar, coincidentemente ou não, né, nessa lógica das mega tendências que nós vamos abordar no dia de hoje aqui, esse ano, né, foi uma surpresa para todos nós, o Prêmio Nobel de Economia sair para 2 economistas americanos, cuja temática foi inovação e sustentabilidade, né? Eles fizeram modelos matemáticos e econômicos mostrando que, por meio da inovação, você pode incrementar a sustentabilidade, principalmente sustentabilidade ambiental, produtiva, econômica e social, e, consequentemente, promover o desenvolvimento da humanidade. E esse assunto é uma cobrança que nós temos global, né? O Brasil é um país que o mundo todo, né, fica de olho no Brasil por essa questão da sustentabilidade ou pelas questões ambientais. Né? Há uma necessidade de produção de alimentos? Há uma grande necessidade de produção de alimentos. Eu, particularmente, quando eu olho o mundo em relação à produção de alimentos, talvez a minha visão
ela é bastante pontuada pelo trabalho que a Embrapa faz e pelo que o mundo é. Eu não vejo outro país no mundo com tanta condição de produção e produção sustentável, né? E nesse contexto, a agricultura brasileira terá um papel protagonista? Já tem um papel protagonista. Talvez até nós brasileiros, aqui no Brasil, nós não valorizemos tanto esse papel do nosso protagonismo na agricultura, especialmente nessa lógica da agricultura sustentável. Veja bem, a Embrapa publicou há uns 2 meses atrás, um relatório mostrando, né, a ano base 2017, que nós chegamos a ter no Brasil próximo de 14 milhões de hectares, são 13,9 milhões de hectares, em sistemas integrados de diferentes combinações lavoura, pecuária, floresta. Esse é um exemplo clássico, né? No horizonte de 10 anos, nós crescemos aí de 5 milhões de hectares para 14 milhões de hectares. É um índice de crescimento fantástico. Nenhum lugar do mundo tem agricultura sustentável, tem agricultura robusta, tem agricultura 365 dias no ano, agricultura que lato sensu, claro, está inclusa aí a pecuária, está inclusa a floresta, está inclusa a bioenergia. Nenhum lugar do mundo tem agricultura 365 dias no ano de forma intensiva, de forma eficiente, de forma sustentável como o Brasil tem. E nós precisamos comunicar isso de forma mais eficiente, inclusive. Quando nós participamos de seminários, participamos de discussões em fóruns estratégicos no mundo inteiro, especialmente na Europa. Por que a Europa? Porque a Europa é a região, é um bloco econômico, um bloco continental que tem uma influencia muito grande as diretrizes e os drivers para o futuro da alimentação e o futuro da agricultura e o futuro das bases econômicas. Quando nós falamos que o Brasil faz agricultura descarbonizante, utilizando sistemas integrados, utilizando sistema de plantio direto, utilizando processos com fixação biológica de nitrogênio, e é possível tirar 3, 4 culturas ao longo do ano, eles ficam pasmos positivamente em mostrar o quão nós evoluímos. E isso, cabe a nós, inclusive, e aqui fica uma felicitação pela CBN, principalmente pelo seu trabalho que você tem feito em promover para a sociedade, para o cidadão comum, a importância da agricultura promovendo mais do que alimento, promovendo inclusive sustentabilidade, promovendo paz, como diz o nosso ministro Roberto Rodrigues. E esse é o nosso objetivo, é justamente levar a informação para o consumidor, para a pessoa urbana, como de fato realmente acontece, e não com um viés ideológico, porque nós temos hoje uma luta, uma briga muito ideológica no país, política, que ela avança para várias áreas da sociedade. Uma delas é o meio ambiente. E muitas vezes as informações chegam distorcidas para a população, que acabam comprando essas ideias e muitas vezes tomando partido, E aí fica o setor produtivo como o vilão, como já muitas vezes nós vimos, E ainda assim, então, dentro desse assunto, falando sobre como investir em processos de intensificação cada vez mais sustentáveis, como que o mundo e nós vamos nos comportar diante das mudanças climáticas que estão acontecendo, como que a nossa agricultura terá uma participação para mitigar essas mudanças climáticas e ainda o uso de defensivos agrícolas. Qual é a visão nesse contexto das megatendências para a agricultura tropical no horizonte 2030? As mudanças climáticas ou mudança do clima é uma das 7 megatendências que nós mapeamos aí, por meio dos nossos observatórios temáticos. O Brasil, a Embrapa e várias instituições de ciência e tecnologias brasileiras já têm olhado com muita atenção para esse componente das mudanças climáticas, não só para o acompanhamento da dinâmica de alteração do clima, principalmente no aspecto do aumento da temperatura, como também ocorrências mais frequentes de desastres naturais, de efeitos naturais, mas especialmente associada à agricultura, associada à pecuária, associada ao setor florestal, nós temos olhado com muita atenção para o desenvolvimento de cultivares, de linhagens, de raças, de estirpes, resistentes aos processos de mudança climática, de forma destacada, principalmente resistente ou tolerante à seca e mais eficiente no uso da água, Cada vez mais será necessário nós desenvolvermos materiais genéticos, por exemplo, materiais de soja, como nós estamos fazendo no nosso centro de pesquisa, um trabalho de pesquisa e desenvolvimento visando desenvolver materiais de soja resistente a questão do estresse hídrico
e do uso eficiente da água. Essa é uma ação. Seria uma soja que consumiria menos água para desenvolver. Exatamente, e que seja mais tolerante à seca, né? ao estresse térmico, a falta de água, e o excesso de calor, né? Porque nós temos, por exemplo, que no Mato Grosso do Sul acontece as altas temperaturas. As altas temperaturas, nós temos o veranico, que é aquele período de 10 a 15 dias que não chove, a temperatura muitas vezes o solo chega elevada. A 60 graus, né? O solo chega a temperaturas altíssimas, a planta tem que ter fatores e elementos ali biológicos para resistir, estruturais, para poder resistir à ausência de água e o excesso de calor. E a ciência está investindo nisso, né? Nós temos hoje aí 3 materiais genéticos associados a 3 genes que nós mapeamos e identificamos que esses genes, no caso, está sendo usado para soja, para cana-de-açúcar, inclusive também para outras culturas. São genes que conferem resistência e tolerância ao calor. Muito em breve estaremos disponibilizando esse material genético, no caso da soja, para o mercado. Um outro exemplo da ciência, da contribuição da ciência agropecuária para lidar com essa questão de mudança do clima, né? Aqui mais uma vez na linha de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós estamos hoje, já tem 3 anos de ensaio, nós estamos fazendo nos 9 estados do Nordeste brasileiro, além de Minas Gerais, na zona semiárida brasileira, que inclui aí Minas Gerais, estamos fazendo ensaios de validação com materiais genéticos já desenvolvidos pela Embrapa e por parceiros de capins, né, de forrageiras tropicais, que sejam tolerantes à seca em diferentes sistemas de semiárido brasileiro. Qual a aplicação disso? A aplicação disso na perspectiva de futuro, Éder, não é só voltado para o semiárido, né? Nós estamos vendo aí efeitos e eventos climáticos extremos na região central do Brasil, no nosso próprio Mato Grosso do Sul, em São Paulo. O ano passado eu tive no Espírito Santo, eu fiquei pasmo em ver os produtores de café do Espírito Santo arrancando as plantas de café porque estavam todas secas. O Espírito Santo pegou uma sequência aí de 2 anos ininterruptos de seca, que teve regiões ali na região de Linhares, dizimou os cafezais, né? E nós temos que estar preparados para isso. E vale lembrar que essas mudanças climáticas, elas são mundiais, né? Não é pelo fato de que no Brasil, porque muita gente vende ideologicamente a ideia de que isso acontece, essas mudanças, por conta da nossa Amazônia. Não é isso. As mudanças climáticas e as interferências humanas acontecem no mundo todo. Exatamente. As mudanças climáticas e os efeitos, digamos assim, de mudanças climáticas, principalmente associadas a emissões de gás de efeito estufa, não é exclusividade do Brasil, né? É efeito global, né? Muito pelo contrário. Os países desenvolvidos, as grandes cidades, as grandes nações, pega como Tóquio, por exemplo, Pequim, a cidade do México, são grandes emissoras, né? De poluentes, de poluentes de gás de efeito estufa. E o Brasil, diferente do que muitos acham, inclusive nós brasileiros, nós somos mitigadores de gás de efeito estufa, né? Se você imaginar, né, que no Brasil nós temos aí mais de 65% de área preservada, né? Como o Pedro Vaz de Caminha encontrou, né? Como Pedro Álvares Cabral encontrou quando descobriu o Brasil, nenhum lugar do mundo tem isso, né? O que nós temos de área preservada no Brasil é maior do que a união de muitos países, a área total de muitos países. Então, como podemos falar em aumento de alimento, aumento de grãos ou de alimentos num país onde nós lutamos pela preservação ambiental, onde temos uma cobrança muito grande por preservação ambiental? Qual será, né, o meio que será utilizado para aumentar a produção de alimentos no país, então, já que estamos diante de uma cobrança de preservação, em especial a Amazônia? Essa é uma abordagem extremamente estratégica e que tem uma visão, né, de futuro fantástica, Éder. Veja bem, o mundo inteiro está cobrando isso dos países produtores de alimento, né? É muito simples a Europa, os países desenvolvidos, os países populosos já desmataram, né? Já desmataram, não tem alguns mais... até 80%, né? Alguns 100%. 100%. Né? Não tem área para preservar. Não tem pulmão. Não tem pulmão. E muitos deles não têm, inclusive, agricultura, não tem que abasteça, né? E eles olham o mundo tropical, destacadamente o Brasil, como um grande provedor de alimento. Veja bem, não podemos ser quintal desse mundo, né? Em hipótese alguma, muito pelo contrário. Por outro lado, na perspectiva de futuro, né, alimento, sustentabilidade e inovação serão as grandes moedas, né, da humanidade.
Não existe nenhuma atividade econômica que você faça rotineiramente pelo menos 3 vezes por dia, que é o caso da alimentação. Pelo menos nós tomamos café, almoçamos e jantamos. Que seja uma atividade. E isso demanda volume, demanda riqueza, demanda a mobilização de uma estrutura de cadeia produtiva, onde envolve vários atores, de forma fantástica. Mas voltando para o tema central aqui, o Brasil tem tecnologia, nós temos tecnologia para a produção de agropecuária, nós temos área já pronta para, no mínimo, dobrar a nossa produtividade e, consequentemente, áreas já abertas. Áreas já abertas. Que são as áreas de pastagens. Não só área de pastagem e área de agricultura. De agricultura. De área de pastagem e área de agricultura. Nós podemos intensificar, então, naquilo que já está aberto. Não há necessidade de abrir novas áreas. Exatamente. Então, você está dizendo em termos de aumento de produtividade. Onde nós produzimos 60 sacas por hectare, por exemplo, nós temos condição de aumentar. De aumentar esses com a tecnologia e com a inovação. Exatamente. Veja bem, nós sabemos hoje que se, em média, os agricultores brasileiros, agricultores incluindo pecuaristas também, brasileiros, adotassem 50% de tecnologia disponível, nós dobraríamos a nossa produção agropecuária. E sem desmatar e sem abrir um só hectare de área adicional. Se você imaginar, por exemplo, que nós pegando o setor pecuário, que você conhece muito bem, e que o Mato Grosso do Sul é protagonista nesse setor. Se você imaginar que o nosso índice de produtividade médio, pegando taxa de lotação como exemplo, da pecuária brasileira, está próximo de um animal por hectare, e que nosso indicador de produtividade, no caso de pecuária, é da ordem de 145, vamos botar 150 quilos de carne por hectare ano, é um índice médio muito baixo. Aqui no Mato Grosso do Sul. Brasil, isso, né? Média Brasil. Tá. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos esse índice em algumas regiões. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos situações, em pastagem intensificada, que o produtor produz 450, 500 quilos por hectare. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul sistema de produção integrados, seja lavoura pecuária floresta, aqui pertinho de nós, aqui em Ribas, tem um grupo agropecuário que é muito eficiente em sistemas silvopastoril, que cultiva eucalipto. É o Granol? O pessoal do grupo Mutum. Do Mutum, isso, do grupo Mutum. Do grupo Mutum. O grupo Mutum tem áreas onde eles fazem sistema silvopastoril, floresta junto com pecuária, onde eles estão tirando entre 600 e 700 quilos por hectare ano. Isso é altamente eficiente. Ali em Três Lagoas, tem o pessoal da família Arantes, que está produzindo pastagem irrigada, em cima de braquiária brisanta. Eles estão tirando um indicador de produtividade da ordem de 1.500 quilos por hectare ano. Qual é o nosso problema? São as médias. Não é tecnologia. Eu estou pegando para você aqui exemplos que acontecem no nosso estado, no nosso Mato Grosso do Sul. Você tem desde indicadores médios brasileiros, 125, 150 quilos por hectare, até 1.500 quilos por hectare. O que limita, de modo geral, já que temos apenas poucos produtores conseguindo esses índices, mas o que limita para que todos os produtores do estado ou do Brasil tivessem esse aumento tão considerável? O grande limitante chama-se adoção de tecnologia. Resistência ou falta de chegar até a... Tem vários fatores. A informação não chega para o produtor? Tem vários fatores. Tem um fator cultural, o nosso o produtor brasileiro, em média, ainda está muito arraigado à cultura do pai, da família. Então é resistência mesmo. É resistência. Esse é um dos fatores. Também está incluso o fator, muitas vezes, acesso à informação. Embora esse fator acesso à informação tenha diminuído muito. Se você imaginar, e a CBN, e você é um ator que participa desse movimento, se nós analisarmos, por exemplo, o último relatório de hábito de mídia do produtor rural, da Associação Brasileira de Marketing Rural, demonstrou que 94% do produtor brasileiro tem acesso celular. à internet, Desses 67% tem acesso à internet, acesso à internet por meio de smartphone. Ou seja, ou nós levamos tecnologia para eles ou eles vão buscar. Então essa questão de acesso à informação, acesso a conhecimento, acesso a dados, ela está diminuindo. Mas então esse é um fator já para desconsiderar. Então. É um fator que a tendência é desconsiderar. Tem um outro fator importante em que eu coloco, que é a questão da assistência técnica e extensão rural. Nós estamos com assistência técnica e extensão rural desmobilizada no Brasil. Isso já há décadas. Esse é um fator relevante. Embora, claro, a iniciativa privada, a estruturas como o Senar,
A Federação de Agricultura aqui, a FamaSul, o nosso Senado no Mato Grosso do Sul tem feito um trabalho brilhante de levar conhecimento, levar tecnologia, levar assistência técnica, inclusive fazendo programa de educação. A CNA tem feito esse programa também no Brasil inteiro, a própria OCB, as cooperativas têm levado essas plataformas. Mas tem que ser intensificado num trabalho a quatro mãos, com prefeituras, estados e governo federal. E os entes privados. E os entes privados também. E os entes privados, por isso a quatro mãos. E mais do que isso, tem que ter constância de propósito. Não adianta fazer um programa hoje, outro amanhã, tem que ter continuidade. Concordo com você. Precisa ter essa constância de acompanhamento. E acompanhamento. Não adianta você só ir até a fazenda, dizer o que deve ser feito e não dar acompanhamento. E abandonar. Exatamente. Concordo plenamente. Mas eu sou muito otimista, muito positivista. Eu acredito muito na agricultura, na pecuária e no setor florestal brasileiro. Se nós observarmos aí nossos índices de crescimento de 30, 40 anos para trás, para os dias de hoje, são fantásticos. Poucos lugares do mundo tiveram essa transformação que nós temos. Nós só estamos numa situação de ser importador de quase tudo que nós consumimos, né? E não há muito tempo. E não há muito tempo, né? 30 anos, 20 anos é muito pouco. A sermos hoje um dos maiores players, né, no mundo, na produção de alimento, no comércio de alimento, mas mesmo assim a gente precisa intensificar de forma sustentável a nossa produção e mais do que isso, Éder, nós precisamos capturar valor. O produtor rural tem que capturar valor sobre a produção de alimento. E nós temos que também, da mesma forma, retribuir os comentários positivos que você fez, os elogios à CBN, também fazer esse mesmo comentário positivo e elogioso à Embrapa. A Embrapa tem um papel fundamental, e eu sempre digo isso, não é porque você está aqui hoje não, mas eu sempre digo que a Embrapa teve e tem um papel fundamental nesse desenvolvimento. Vamos pegar o Centro-Oeste, por exemplo, que era o Centro-Oeste há poucos anos em produção de pecuária e produção de grãos em especial. O que era o Centro-Oeste? Uma região altamente arenosa, de solos inférteis. Hoje nós temos o Centro-Oeste como principal produtor de alimentos, considerando o Mato Grosso do Sul, Goiás. Né, são o Tocantins, parte de Minas Gerais, que estão inseridos nesse contexto nosso do Centro-Oeste. E da mesma forma avança também para o norte do Brasil. Exatamente. O papel não só da Embrapa, né? É claro que a Embrapa é uma instituição âncora no desenvolvimento da agricultura brasileira. Mas as entidades de ciência e tecnologia, as universidades que têm um perfil agrícola contribuem muito para isso. As organizações estaduais de pesquisa, como o IAPA, como o IAC, a própria nossa Agrae, tem feito um papel vital de alavancar a produtividade e a produção. Tá bem. Nós vamos agora para o repórter da CBN e voltamos já com o Kleber Soares. Repórter CBN. Sábado, 17 de novembro de 2018. O presidente Michel Temer disse que o Brasil está preparado para substituir os médicos cubanos do programa Mais Médicos. O governo de Cuba decidiu deixar o programa após as críticas do presidente eleito Jair Bolsonaro. Depois de participar da cúpula ibero-americana na Guatemala, Temer também disse que está preocupado com o impacto econômico do reajuste dos ministros do STF, mas garantiu que ainda não decidiu se veta o aumento. O reajuste foi aprovado pelo Senado na semana passada. De acordo com o texto, o salário dos ministros vai passar de R$ 33.700 para R$ 39.200. O presidente tem até o dia 28 para decidir se veta ou não o aumento. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a paralisação das atividades da mineração de ferro-níquel da unidade Onça Puma da Vale em Ourilândia do Norte, no Pará. A Vale disse em nota que a decisão não traz fato novo ao processo e que deve recorrer. A decisão também estabelece que as comunidades indígenas Xicrim e Caiapó devem receber R$100 milhões em uma indenização por danos ambientais e à saúde causados pela mineradora. A suspensão deve ocorrer até que a imprensa cumpra com as obrigações. Mais de 1.000 pessoas da caravana de imigrantes que saiu da América Central rumo aos Estados Unidos estão se aglomerando em Tijuana, na fronteira do México. O grupo tem enfrentado a falta de estrutura e clima de tensão com os moradores da cidade mexicana.
Com abrigos lotados, os migrantes passam a noite no chão e no frio. A cidade é a última parada antes que eles tentem apresentar o pedido de asilo às autoridades americanas. No horário de Brasília, 9h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Seja esportivo, tradicional ou aventureiro, a Black Friday Ford é pra você. Todos os dias de novembro com ofertas imbatíveis. Novo Ford Ka 2019, design renovado, motor nota A em economia de combustível completo a partir de 41.990 à vista ou entrada de 33.592 e 36 vezes de R$261 com taxa zero. Só R$261 mensais. Black Friday nas concessionárias Ford. No trânsito, a vida vem primeiro. Estão abertas as inscrições para o curso técnico em agropecuária no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte. Oportunidade para quem tem ensino médio e buscam a colocação no mercado de trabalho. E o melhor, totalmente gratuito. Inscrições até 25 de novembro. Não perca essa oportunidade. Para inscrições e informações, acesse www.senarms.org.br. O Centro de Excelência é uma iniciativa do Sistema CNA e Senar MS. Escola Acolher. A pedagogia Waldorf chegou em Campo Grande e tem um convite especial para você. Venha conhecer nosso espaço e saber mais sobre a pedagogia que prepara o ser para atuar no mundo de forma transformadora, com consciência e fraternidade. Ligue e agende uma visita. 3026-3373. 3026-3373. Escola Acolher Pedagogia Waldorf. Rua Rodolfo José Pinho, 1336. CBN, a rádio que pelo 17º ano consecutivo é apontada como a marca de maior prestígio do rádio brasileiro, também está em Campo Grande, em 93,7 FM. CBN, a rádio que toca notícia. Oito e 36. CBN Agro, com Éder Campos. Muito bem, de volta com o CBN Agro. Hoje a nossa entrevista é com Kleber Soares, diretor executivo da Embrapa, que fala sobre mega tendências para a agricultura tropical Horizonte 2030. Resumindo, para onde caminha a agricultura tropical? Antes de voltarmos aqui com a nossa conversa, o nosso bate-papo, a nossa entrevista com o Kleber Soares, eu quero destacar para você eventos ligados ao setor rural, ao agronegócio, e que irão acontecer nos próximos dias aqui no Mato Grosso do Sul. Agenda CBN Agro. No próximo dia 21, portanto, na quarta-feira, né? Quarta-feira, no auditório da FamaSul, aqui em Campo Grande, acontece o Seminário Nacional Soja Plus 2018, que irá apresentar os resultados do programa e as perspectivas para 2019, com cases de sustentabilidade e premiação aos produtores que irão participar ou que já participam do programa e obtiveram bons resultados com as práticas de gestão nos estados da Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Dia 21, no auditório da FamaSul, a partir das 15 horas. As inscrições podem ser feitas pelo site da FamaSul aos interessados. Do dia 23 ao dia 25 de novembro, no Museu de Culturas Dom Bosco, acontece o Avistar Campo Grande. A capital do turismo traz também a observação de aves. Durante o evento haverá palestras, oficinas, exposições artísticas, passarinhadas e o Avistar Kids. Você pode participar então do Avistar Campo Grande do dia 23 ao dia 25 de novembro no Museu das Culturas Dom Bosco. Inscrições você pode fazer pelo facebook.com/avistarms. E também na quarta-feira, dia 21, lá em Maracaju, acontece o Fórum de Inovação em Agronegócio. É um evento realizado pela Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação. O evento está marcado para 7h30 da manhã, na quarta-feira, dia 21, no Tatersal do Sindicato Rural de Campo Grande. De Maracaju. Estou confundindo aqui.
São 3 eventos, então, que irão acontecer. Só para reforçando o Fórum de Inovação em Maracaju. Será no Tatersal do Sindicato Rural de Maracaju, o Fórum de Inovação em Agronegócio, dia 21, a partir das 7h30 da manhã. CBN Agro, cotações da semana. Cotação da pecuária de corte: o boi gordo cotado em Mato Grosso do Sul, em média, em R$145 a arroba. A novilha, R$136. A vaca gorda, também R$136. E nós voltamos com a nossa entrevista com o Kleber Soares, ele que é diretor executivo da Embrapa e que fala sobre a mega tendências para a agricultura tropical Horizonte 2030. Kleber, nós vimos agora aqui na nossa agenda de eventos que nós teremos aqui em Campo Grande, no dia 21, quarta-feira, no auditório da FamaSul, um seminário sobre soja plus. E o que me chama a atenção é que os cases que serão apresentados estão justamente no mesmo alinhamento da nossa entrevista aqui, que é sustentabilidade, e produtores serão premiados por participar de programas que tiveram bons resultados com práticas de gestão. E justamente entra aí a sustentabilidade. É um tema que está bastante recorrente no setor, né? A sustentabilidade, a produção sustentável, a intensificação com preservação. Sem sombra de dúvida. Cada vez mais iremos usar a palavra sustentabilidade, né, como elemento para caracterizar a eficiência de um setor econômico. É claro que, para nós, do ramo agropecuário, nós falamos muito da palavra sustentabilidade associada ao componente ambiental, mas ela transcende a lógica ambiental. Nós precisamos ter e produzir e buscar sustentabilidade econômica, afinal de contas, sem renda, nenhum setor econômico sobrevive, muito menos a agricultura. A sustentabilidade social, né? Na agricultura isso é vital, né? O produtor rural se adequar e cada vez mais adotar as práticas sociais vinculadas à agricultura. A sustentabilidade produtiva, né? Em termos de eficiência, ganho de produtividade, otimização do uso de insumos, isso também diz respeito à sustentabilidade. E claro, ao fazer todos esses outros componentes da sustentabilidade, nós estaríamos promovendo também a sustentabilidade ambiental. Mas pegando aí a temática da sustentabilidade ambiental, que é, sem sombra de dúvida, um dos grandes motes desse evento do Soja Plus, o setor de soja e os produtores de soja têm investido muito nesse componente da sustentabilidade para produzir de forma mais eficiente, né? Exemplo clássico, como você citou também na sua fala anterior em relação aos eventos, é o uso de plantio direto, né? Ou plantio na palha. O Brasil é protagonista nesse tema. Nós estamos cada vez mais aumentando a área de plantio direto no Brasil. O Brasil é o único país que faz o plantio direto ou não? Outros países também fazem? Outros países fazem, inclusive países vizinhos, por exemplo, o Paraguai faz, só que mas incentivados pelo Brasil. Incentivados pelo Brasil, a Argentina tem começado a fazer, alguns países da Europa, a Itália faz, né? Mas são em escalas muito pequenas, para culturas muito pequenas. Aqui no Brasil, o volume de plantio direto ou plantio na palha é muito grande. É muito praticamente, grande. Acho que 90% da produção de grãos no Brasil hoje é plantio direto? Não chega tudo isso. Nós estamos aí numa escala de crescimento dos indicadores de área de plantio direto, destacadamente a região sul do Brasil, né? Até porque nós temos uma situação heterogênea em termos de regiões geográficas. A região sul do Brasil é a região que mais usa o plantio direto, principalmente ali no entorno das regiões das Missões, do Rio Grande do Sul, proximidade com o Paraná e com Santa Catarina. O Centro-Oeste, em termos de proporção de área, claro, né? Não em volume de área. O Centro-Oeste é a segunda região a adotar, em termos de proporção de área, plantio direto. No Nordeste, a região do Mato Piba está crescendo muito o uso de plantio direto. Por que esse crescimento? Não só lá, mas lá destacadamente, mas de forma global no Brasil. Porque os produtores estão vendo que o uso da palhada como cobertura, isso melhora a qualidade do solo. Melhora a qualidade do solo em termos de retenção de água, umidade, qualidade microbiológica. Uma camada termorreguladora, né? Exatamente. De umidade, promove temperatura. Um microclima, né, favorável, né? Mitiga o efeito do excesso de chuva, a falta de chuva, calor extremo ou frio extremo. Além de que promove, digamos assim, um ambiente favorável para o desenvolvimento da planta, né? E incorpora também matéria orgânica, né? Que é um fator essencial
para qualquer cultura. Kleber, para a gente finalizar a nossa entrevista, 2 perguntas. Primeiro, quais as dificuldades que nós encontraremos que podem inviabilizar as propostas diante das mega tendências para a agricultura tropical? O que nós temos hoje no Brasil que podem nos inviabilizar? Questões políticas públicas, questões tecnológicas. Você disse que nós já estamos muito avançados, o Brasil é um país avançado nessas questões, o uso de tecnologias, né, a prova disso é o plantio direto, mas o que pode inviabilizar o Brasil? Eu diria que o principal fator, não só no Brasil, né, na agricultura no mundo e na agricultura tropical, associado a dificuldades, será a mega tendência vinculada a riscos na agropecuária. E quando nós falamos em risco, não é só o risco econômico, o risco associado à questão financeira, mas o risco no sentido amplo, né? O risco fitossanitário, né? Nós temos aí cada vez mais nos deparando com questão de novas pragas, novas doenças, o risco econômico também, o risco do produtor em adotar certas tecnologias, porque ele fica muitas vezes receoso em adotar, o próprio risco ambiental, né, associado às mudanças climáticas, o risco econômico no sentido da dinâmica, né, heterogênea das commodities, porque o Brasil produz em grande volume como commodities, pegando aí a questão dos grãos, como soja, como milho, e o produtor ser envolvido nesse risco. Enfim, as principais dificuldades da agricultura tropical nesse horizonte 2030 está associada aos riscos agropecuários como um todo. E para isso, né, nós identificamos aí alguns fatores que podem mitigar esses riscos. Entendo. Bom, última pergunta, e eu te peço que você responda para a gente rapidamente. Como será a sociedade do futuro, considerando essas tendências e inovações? A sociedade futura será direcionada muito no componente do consumidor como protagonista, certo? Cada vez mais na atividade agropecuária, o consumidor é que vai ditar e que vai dar o regramento para o tipo de agropecuária que nós iremos fazer e, consequentemente, o tipo de alimentos que nós vamos produzir. Teremos a maior participação, então, do consumidor. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Que hoje não acontece, né? Acontece, mas ainda é de forma muito tênue, né? Veja bem, somos nós consumidores que iremos ditar a regra sobre aquilo que nós vamos consumir. E como será produzido. Né? E como nós vamos consumir, nós seremos cada vez mais exigentes em termos de qualidade, e aí a qualidade não só na apresentação, na qualidade intrínseca do alimento, mas também na qualidade nutricional. Né? Há uma expectativa de que saltemos de uma lógica da agricultura apenas como provedor de alimento, mas o alimento para além do provimento e também não só para produzir e sustentar, mas também para combater a fome, digamos assim. O alimento será cada vez mais social, vinculado ao papel social, o papel humanitário e o provedor de satisfação, provedor de prazer, o alimento como experiência. É bom ouvir isso, viu? É bom ouvir. Essa é a lógica e a expectativa que o consumidor terá, né, sobre a agricultura e sobre a alimentação. Sabe que o setor rural tem um papel não só de produzir alimentos, mas também de promover a paz. Promover a paz, promover a humanidade. Conhece o Paulo Cruz? Olá, Paulo, tudo bem? Paulo Cruz, Kleber Soares. Bom dia, eu estou muito feliz, Éder, de estar ouvindo aqui vinha ouvindo quando vinha. Eu que acabei de vencer a anorexia, me preocupo muito com esse negócio de alimento, né? E sei que o Brasil é o celeiro do mundo. Eu entrevistei um economista há um tempo atrás, ele disse o seguinte: só na China tem 400 milhões de chineses que estão começando a comer mais. E o único lugar do mundo capaz de produzir, não é que estão comendo um pouco mais. E o único lugar capaz de produzir alimento para essa turma é o centro-oeste brasileiro. Eu acho que essa é a bola da vez. O Paulo, se cada chinês resolver comer um bife a mais, acaba com o nosso rebanho, viu? Pra você ver, né? E de onde o pessoal vai tirar a alimentação? É aqui, rapaz, é a bola da vez. Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, a gente não sabe o que vai acontecer aqui. Isso aqui vai virar o polo produção de alimento do mundo. Bons ventos soprarão aqui pra gente, se Deus quiser. O Paulo Cruz tem um programa chamado CBN Motors, apresenta todos os sábados logo após o CBN Agro, mas ele também tem um programa que mostra o setor agrícola, onde mostra a mecanização do setor agrícola. Esse é o segmento, Paulo, da mecanização, automação do setor agrícola, que tem crescido assim de forma vertiginosa, né? Pegando aí o gancho da sua temática, você imaginar que hoje os nossos agricultores, né, investem em colheitadeiras, em plantadeiras que custam mais de R$1 milhão, né? Nós temos máquinas agrícolas produzidas por algumas companhias que têm tecnologia equivalente à última missão Apollo. Não, e a gente percebe que a gente comparado com o mundo automotivo,
são infinitamente mais tecnológicas. A minha parceira de programa está lá na Itália, está chegando da EIMA, Elaine Valdez, e ficou encantada. Qual é o nome do programa? É o Agromotor Brasil. Agromotor Brasil. Bacana. Passa pelo canal do Boi. É transmitido pelo canal do Boi, pelo Agrocanal e também pelos nossos canais da internet, né? A gente sempre fala, hoje a gente está em todas as plataformas. Olha, a Embrapa também tem setores especialistas que falam sobre mecanização. Já vamos combinar um bem bolado aqui. Exatamente, nós temos um centro de pesquisa especializado em instrumentação agropecuária, né? Que tem avançado na questão da digitalização no campo, da automação no campo, da pecuária e da agricultura de precisão, e nós temos parceria, inclusive, com muitas das companhias, via Abimac, via Anfávia, das companhias que desenvolvem máquinas e implementos agrícolas. Vamos fazer uma fusão aqui. De programas. Muito CBN Motors, CBN Agro, juntos. Agromotor, vamos sentar o pau aí. Kleber Soares, um abraço, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua disposição, viu? Muito obrigado, Éder, é um prazer estar aqui com vocês da CBN, a Embrapa está sempre à disposição. Obrigado. Paulo Cruz, daqui pra frente é com você, acelera. Beleza pura, hoje vamos um assunto bacana hoje, mercado de seminovos premium. Quem não quer estacionar um importado na garagem, mas quais os cuidados que a gente tem que ter? Importado hoje tem preços atraentes, né? BMW, Audi, Mercedes, mas como é que a gente faz para não entrar numa roubada? Daqui a pouquinho você descobre aqui no CBN Motors. Tô ouvindo você, um abraço, tchau.